é importante que a gente conheça os equipamentos que são usados na hora desse trabalho, ou seja, na hora da operação de caixa. Então, conhecendo os equipamentos de trabalho, cuidar bem dos equipamentos não é simplesmente um cuidado que os empresários querem de você, mas deve ser algo que você tenha que prezar para trabalhar bem. E aí, gente, se vocês observarem, em alguns mercados é um teclado de computador comum, né? Em outros é um tecladinho menor, assim. Qual a diferença daquele tecladinho pequeno, que é o teclado específico que a gente chama, para o teclado grande de computador comum? Qual é a diferença? Muitas diferenças. No teclado específico, ele tem teclas específicas, como tecla sangria, tecla total, tecla subtotal, né? Tecla para abrir, destravar a gaveta do dinheiro. E no teclado comum de computador, quando a gente quer fazer uma função de subtotal, por exemplo, a gente tem que pressionar o Ctrl e o Enter, que é o quê? Uma combinação de teclas, que na verdade, na maioria das vezes, acaba dificultando o nosso trabalho. Por quê? O trabalho dos operadores. Por quê? Você pressiona a tecla e dá o Enter e não pega a combinação. Aí pega de novo e pega de novo, né? Em algumas funções, são 3 teclas pressionadas ao mesmo tempo no teclado comum de computador. No teclado específico, é uma tecla só, faz a função, certo? Então é importante que se cuide o material, né, que a gente vai usar, principalmente essa questão do leitor óptico e o teclado, que são os dois principais equipamentos que a gente usa e que podem estragar facilmente, tá? A Linda diz assim, ó, os principais equipamentos utilizados pelo operador de caixa são, primeiramente, o monitor. A importância do monitor para o cliente é mostrar os processos feitos pelo operador de caixa, para que este não se sinta lesado em nada e, quando acontecer, de ele agir de forma a duvidar desse processo, utilizá-lo para tirar a possível dúvida em questão. Por isso é sempre importante olhar para o monitor. Quem é de vocês que tem o hábito de, na hora que está passando os produtos na frente do leitor lá, está olhando para o monitor? Não é todo mundo, vocês viram? Por quê? Tem muita gente que nem eu, que conversa mais do que o tamanho da língua, né? Ou seja, fica conversando com a operador de caixa e não presta atenção no que está passando lá no monitor, né? Eu já cansei de levar produto para casa, levar um só e pagar 2. Ou até mesmo levar produtos sem aparecer na nota, né? Por quê? A gente fica conversando e a pessoa passando os produtos ali, dá o bip sonoro, não tem problema. De você ficar conversando não tem problema, porque dá o bip sonoro a hora que você passa na frente do leitor óptico, né? Porém, às vezes o sistema está meio sobrecarregado, você passa um produto, ele não dá o bip, mas ele capta o código de barra. E aí você passa de novo, dá um bip para dois produtos, um bip só. Então o que acontece? Você acaba levando um produto e pagando 2. Certo? E também pode acontecer de você, né, levar, raramente acontece, mas acontece você levar um produto de graça para casa. Ou seja, não passa no leitor, ou seja, não pega o código de barra, né? Principalmente às vezes quando é produtos que estão úmidos, né, que o leitor às vezes não pega, né? E a operadora de caixa é legal, é boazinha, né? Deixa passar. Nem sempre, né, gente? Às vezes ela limpa bem, passa a mão ali, ou passa um paninho para poder pegar o código de barra, né? Mas já aconteceu de levar coisa para casa e não ter passado na minha nota. Então o monitor nada mais é, gente, do que um aparelho para que a gente possa visualizar toda a operação de caixa que estamos fazendo. Em alguns caixas ainda, né, existe 2 monitores. Um que é para a gente poder visualizar, a gente, cliente, né, visualizar, e outro menor, às vezes só uma tirinha de LED, né, para mostrar, né, que é para a operadora de caixa visualizar, certo? Então é importante que seja qual for dos monitores
que a gente olhe, que a gente observe o que a operadora de caixa está fazendo, tá? Ok? Eu tive num supermercado que eu achei muito interessante, porém muito devagar, muito lento o sistema do cara. Cada produto que ele passava na frente do leitor, aparecia a imagem do produto na tela. A foto do produto. Mas se torna um programa mais lento, né? Mas muito melhor para o cliente. Se fosse uma questão de dar agilidade àquele programa de computador, ficaria muito bom, que a cada produto que você passava, né, aparecia a foto do produto. Ou a pessoa não saber ler. Tem muita gente ainda, por incrível que pareça, que é analfabeta, né, gente, que não sabe ler. Também temos o teclado, que é semelhante a um teclado de PC. Para quem é que não sabe o que significa PC? O que significa? Computador pessoal, né? Hoje, se bem que na verdade seria personal computer, né? Ou para nós, traduzindo, computador pessoal, que é o computador normal que a gente usa, ou de mesa, ou note, enfim, né? E é semelhante então a um teclado de PC. Algumas teclas têm funções específicas, como por exemplo a tecla sangria, a tecla subtotal, total, etc. Então tem várias teclas nesse teclado específico que ele executa, apertando uma tecla somente, ele executa a função. Se for um teclado comum de computador, então nós temos que usar as combinações de teclas para que a função seja executada. Também temos, gente, o leitor de código de barras, que é um equipamento óptico que faz a leitura das barras impressas sobre uma superfície plana. Através de um código de barras, o computador faz o reconhecimento do produto. E existem dois formatos de leitores de código de barras mais utilizados. A pistola, que é aquela que você pega o produto e a pistolinha você passa, né, a pistolinha no produto, certo? E também as caixas de luz, que são utilizados principalmente nos supermercados. Tem algumas lojas que tem um suporte, né, que é onde está aquela pistola parada ali, que a pessoa vem e coloca o produto embaixo. Né? É a mesma coisa? É a mesma coisa, é o de pistola. Se você tirar do suporte, você pode passar no produto, certo? E o que é, gente, o código de barra de um produto? Alguém sabe? O que é o código de barra de um produto? O código de barra de um produto, gente, é a identidade do produto. Tu quase acertou, viu? Identificação. É a identidade do produto. O que é a identidade do produto? É tudo que é relacionado a um determinado produto. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que tu vai no mercado, aí tu compra 1 quilo de farinha. O quilo de farinha não tem o código de barra impresso no pacote? Então, as informações que contém dentro daquela numeração, embaixo daquele monte de tracinho, né, daqueles risquinhos que é o código de barra, presta o caderno aqui, por favor. Aqui, ó, por exemplo. Achei que tinha derrubado um monte de coisa. Ó, aqui nós temos um código de barra, que é a identidade desse caderno. O que tem? O que consta nesse monte de número aqui? Todas as informações sobre esse caderno, ou seja, quando que ele foi fabricado, de onde veio a celulose que foi feita as folhas. Dependendo da empresa que fabrica, vem nessa informação até de qual propriedade foi cortada as árvores para fazer o papel. Ou seja, por isso é a identidade. Então, por exemplo, tem uma molinha aqui, ó. Nesse código de barra também está inserida quem fabricou a molinha. Certo? Mas a gente, como leigo, por exemplo, a gente não sabe de nada dessas informações. Ou seja, não precisamos, né? Tu precisaria saber quem é que fabricou essa molinha? Tu precisaria saber quem é que cortou a árvore para fazer esse... Não, né?
Então, o que esse código de barra para nós leigos dá de informação? O preço, né? E o nome do produto, quantidade de folha no caso, que é nesse caso aí 96 folhas, certo? Então tudo é uma questão de você, como é que você interpreta o produto. E esse código de barra traz todas essas informações do produto, ou seja, qualquer informação ou alguma função a mais, ou alguma característica a mais no produto está contida dentro do código de barras. Também existe então os dois tipos de código de barra e a caixa de luz que é utilizada no supermercado, gente. E esse código de barra, naquela caixinha de luz, de qualquer maneira que você passar na frente do leitor, dos novos agora, ele capta a informação do código de barra. Se você passar no normal, de lado, o outro lado, de ponta cabeça, também pega. Ou seja, em qualquer posição que você passar. Porém, os mais antigos, se você passasse ele de ponta cabeça, ele não pegava o código. Então ele teria que ser passado ou de lado, ou no normal, né? Ele de pé, normal, ou pelo outro lado. De qualquer maneira, em qualquer um dos leitores ópticos, a função dele é captar o código de barras. E se vocês observarem, gente, a hora que vocês estiverem no mercado, que vocês puderem olhar, olhem para dentro do leitor óptico para vocês verem. É cheio de espelhinho dentro. Por que aquele espelhinho? Porque aqueles espelhos refletem o código de barra para o leitor. O leitor é uma luzinha bem no meio, uma luzinha vermelha que tem lá no fundo do leitor, uma luzinha vermelha, que é o que capta o código de barra. Se vocês observarem, aquela luzinha, ela emite uns reflexos vermelhos, parece um raio laser ali dentro. Já não viram isso? Então, o código de barra, um espelho capta, reflete para o outro, e de qualquer maneira que você passar, ele chega na posição correta para o leitor. O leitor, ele tem basicamente a mesma função do nosso olho humano. Ele recebe as informações de qualquer maneira que você colocar o produto na frente dele, ele recebe a informação normal, como se nós estivéssemos olhando normal, ou seja, o número de pé. Também temos ainda que saber, gente, sobre o software, ou seja, o programa de computador que é usado para captar esses códigos de barras e nos dar o valor de cada produto. Ali diz assim, conhecer e operar o software utilizado por uma empresa. A responsabilidade é da empresa em ensinar o funcionário, gente. Não é eu, não é o Rodrigo, não é ninguém que vai ensinar vocês a trabalhar num programa de computador de uma determinada loja, de uma determinada empresa. Quem vai ensinar é uma pessoa que já trabalha dentro da empresa e que vai treinar vocês perante aquele computador, ou seja, perante aquele programa de computador. Se vocês observarem e lembrarem, em algumas vezes vocês não chegam nos mercados, tem duas pessoas no caixa, uma está trabalhando e a outra ensinando. Então, está ensinando a conhecer o programa de computador e de como fazer o lançamento, de como, como dar o subtotal, como dar o total, como abrir uma sangria, né? Então, é importante também que a gente fale sobre isso, que cada empresa, e até porque em cada empresa que você for trabalhar, o programa de computador é totalmente diferente um do outro. O computador utilizado então, gente, pelas grandes empresas para registro de caixa, ele é chamado de PDV, que é um ponto de venda, ou seja, nele é lançado todos os códigos de barra de todos os produtos que tem dentro de um supermercado, por exemplo. Cada vez que chega uma carga de mercadorias, tem uma pessoa responsável que fica lá lançando esses números no PDV. Para quando o terminal burro, que é os caixas, puxar um determinado produto, ele seja reconhecido pelo PDV. Ou seja,
pelo aquele computador central, também conhecido por servidor, né? Às vezes tu chega no mercado, tá lentinho o sistema, né? Aí a pessoa do caixa diz, o servidor está muito lento hoje. Claro, está sobrecarregado. Tem pessoa lançando produtos nele, tem pessoas buscando informações nele, e todos os caixas, tiver 1, tiver 2, tiver 5, tiver 10 caixas ligados, todos eles estão buscando no mesmo servidor. Por isso que muitas vezes está mais lento o sistema de um supermercado, por exemplo, ou de algum, né? Às vezes tu chega na caixa, nas lotéricas, né, para pagar um boleto qualquer, e aí a pessoa diz assim, hoje está muito lento o sistema. É que tem muitas lotéricas acessando o mesmo servidor do banco, porque querendo ou não, eles têm um acesso direto. Um exemplo, a lotérica das 5 esquinas ali, que é uma lotérica que tem 3 caixas. Se os 3 estiver funcionando, os 3 estão logando, ou seja, estão conectados ao mesmo servidor do banco, certo? E aí cada lotérica, se estiver funcionando, todas elas estão ligadas, estão conectadas ao mesmo ponto. É a mesma coisa dentro de um supermercado, né? Vamos supor ali na Rede Super aqui, que tem o quê? Eu acho que 10 caixas aqui embaixo, né? Acho que é uns 10 caixas mais ou menos. Se tiver todos funcionando, nunca tá, né, gente? Os 10 funcionando, né? Mas se tiver todos os 10 funcionando, os 10 estão conectados no mesmo servidor, ou seja, no mesmo computador central, que é o PDV, tá? Então, e seu teclado tem algumas funções que podem ser iguais em muitas das empresas que trabalhar, devido ao fabricante usar os mesmos código-fontes. Porém, novamente ressaltando, algumas funções e posições de teclas podem ser diferentes de uma empresa para outra. Cada empresa utiliza o seu sistema próprio de comunicação, mas a informação sempre será a mesma, ou seja, pegar o produto, passar ele na frente do código do leitor de código de barras. Qualquer empresa que for, a informação sempre vai chegar no servidor da mesma forma, ou seja, através do leitor de código de barras, seja o manual ou seja o fixo, que é o caixa de luz, tá?